Eu queria fazer a pergunta para o Andy. É o seguinte, queria fazer uma pergunta para o Andy. Eu queria saber o seguinte, como você falava da moradia, dos namoros, eu queria saber o seguinte, cada pessoa que escolhe um pai de namorado, isso é importante para o grupo. Eu também quero saber como se a gente se dá no namoro e ter a própria paixão, como o menino falou. Como se dá o namoro para conhecer a tal pessoa? Como você pode fazer ela feliz, sentir a vontade e mais tranquila? Pues, da mesma forma como quando você tiver uma namorada, você vai saber, isso a gente sabe. Eu explico como a gente vai fazer eu expliquei isso para que você também possa fazer. Eu falei da minha experiência para que você possa também fazer, ou seja, escolher uma mulher. Isso vai acontecer naturalmente quando você se independizar. A partir do momento que você decida se independizar e quando a Fundação aqui começar esse novo projeto, agora, apaixonar-se é a coisa mais linda que tem no mundo, é isso que eu posso te dizer. E isso acontece naturalmente. Eu quero fazer uma pergunta para você antes. Com esse namoro, compromisso para todos os casais, eu já conheci vários casais lá da ONG que eu faço da dança. Mas meu amigo tá com um tristinho que ninguém quer namorar com ele. Eu sei, tá, gente? Calma. Eu já quero saber como faz namorar sério. Eu quero aprender como fazer com meu namorado. Mira. Bom, da minha experiência, eu tenho que te dizer que aqui onde você está me vendo, eu também tive algumas noivas, algumas namoradas, e com as experiências que não deram muito certo até agora, justamente porque, e eu recomendo você que, seja quem seja o seu par, você tem que mantê-lo, você tem que cuidar, porque depois é muito difícil você se separar, porque, por experiência própria, eu nem te recomendaria isso. Para a Simone, a questão do tempo, do timing deles, né? Das pessoas com deficiência. A gente ontem falou bastante de eliminar barreiras, né? E nos planos, nos estudos de caso, nos planos de trabalho, né? Eu tenho observado isso há muito tempo, já comecei a me inquietar muito com isso dentro das escolas. Eu acho que essa é uma barreira que a gente precisa começar a contar seriamente para conversar com as equipes, para discutir. Por exemplo, você tem uma criança surda-cega, por exemplo, numa escola. Isso aconteceu várias vezes. Você vai fazer um determinado trabalho, uma determinada atividade em outro lugar da escola. Quando a criança chega lá, as outras já estão voltando, até por uma questão do deslocamento, né? E é interessante que, quando a gente fala disso, pelo menos na minha experiência com as professoras das salas comuns, elas falam, nossa, eu não tinha pensado nisso, que realmente o tempo deles é muito diferente, e a gente precisa trabalhar isso com as pessoas, né? Isso é uma barreira para a inclusão, acredito que no mundo do trabalho também, né? Muito importante, porque ele vai fazer no tempo dele, né?
Na verdade, acho que não foi uma pergunta que até você respondeu, né? Uma colocação. Sim, mas qual tempo é igual, né? Todos os tempos são diferentes, é isso que a gente vem discutindo todas as mesas aqui, né? O respeito e o direito, e isso é um direito que está na Convenção, os princípios básicos da Convenção diz isso, respeito, né? Então, vamos respeitar o tempo de cada um, né? E ali, na ocasião que aconteceu isso, estava todo mundo muito acelerado, e então não era uma dificuldade da pessoa, né, comprar o bilhete, era da dificuldade. Aonde eu identifiquei que eu poderia ajudar a eliminar a barreira é com essa pessoa, né, que estava acelerando um tempo, e estava todo mundo. Tanto que algumas pessoas vieram falar, nossa, eu também. Esses dias uma pessoa veio e abordou a gente. Esses dias eu fui num fast food e fiquei completa, e a pessoa não tinha deficiência intelectual. Eu fiquei completamente embaralhada, atrapalhada, porque eles estavam me cobrando um tempo que eu não tenho, né? Que é um tempo rápido, ágil. Então, assim, é isso. E o meu papel ali naquele momento foi esse, assim. Isso é para agora, né? A gente trabalha com esse respeito, com os direitos básicos das pessoas em geral. Então, assim, pensar que essa pessoa não tem essa informação, né? Que nesse momento essa pessoa é ignorante. Então, assim, e conversar com ela, né? Eu não posso fazer por ele uma coisa que ele tem capacidade de fazer, e ele só tem um tempo diferente que o que estava atrás ou o que estava na frente, e o tempo diferente dela, e o tempo diferente meu. Obrigada. Eu também sou professora da rede pública de ensino, além de trabalhar na fundação. E quando a gente fala de educação inclusiva, cada dia mais, trabalhando na fundação e fazendo esse paralelo com a rede pública, fica mais claro para mim que quando existe outros recursos na escola que considerem a criança que está sendo incluída, quem tem a ganhar são todos os alunos. Porque a partir do momento que eu coloco uma imagem para trabalhar a alfabetização, todos os alunos vão linkar aquela imagem àquela palavra que está escrito embaixo. A partir do momento que eu tenho um tempo mais lento para chegar até a atividade lá de fora, eu vou estar considerando outros alunos que não têm deficiência, mas que têm outro tempo. Então, a inclusão faz um bem para todo mundo. Acho que é isso. A minha pergunta é para a doutora Isabel. Na verdade, não é uma pergunta, é mais uma observação da fala da senhora, né? É a questão de maior divulgação da Convenção da ONU sobre os direitos das pessoas com deficiência para os operadores de direito. Eu vejo que existe um desconhecimento ainda, né, nessa questão. E, como advogada, eu me preocupo muito em fazer com que essa convenção chegue ao Ministério Público, à magistratura, porque a gente percebe que ainda os profissionais da área do direito não estão muito preparados. Aliás, acho que desconhecem a Convenção da ONU, o que é lamentável. Concordo plenamente. Sempre uma tentativa, né, de trazer a maior número possível, e temos tido uma parceria com a OAB em vários estados. O estado do Rio de Janeiro, por exemplo, fez recentemente uma cartilha facilitando a leitura da convenção, e foi com o patrocínio da OAB. Mas são ainda situações isoladas. Da OAB Nacional precisa de uma atividade maior ainda. Exatamente. Então, isso foi no Rio de Janeiro que foi feito, e eu estou dizendo que é difícil mesmo que se consiga. O próprio legislativo que votou a convenção desconhece e faz novas leis, passando por cima de uma série de conceitos, como está acontecendo agora mesmo, na votação da medida provisória 664. É complicado, não se pode nunca deixar de estar acompanhando, vigiando e evitando que seja descumprido. Bom, chegou uma pergunta para o Andy. A pergunta é:
Que nível de escolaridade você tem e como foi ir à escola? Bom, eu primeiro passei por uma escola que se chamava São Miguel. E depois que eu saí dali, eu passei para um outro colégio da paróquia de Barcelona. E depois eu passei para uma escola de educação especial que se chama Taiga. E terminei fazendo na escola Salaco, que é uma escola comum. Que é uma escola comum, inclusiva, porque eu me lembro que nessa escola, eu não era o único com síndrome de Down que estudava nessa instituição. Eu me lembro que eu havia uma colega que se chamava Laia Playa, que também tinha síndrome de Down e que estudava na mesma escola e, portanto, me lembro que a diretora dessa escola apostava na integração de crianças com síndrome de Down, de estudantes com síndrome de Down dentro dessa instituição. Boa tarde. Eu queria dar parabéns à organização do evento. O evento está muito bonito, muito interessante. Eu tenho três perguntas, duas para o Pepe e uma para a Fundação Síndrome de Down. Para o Pepe, eu gostaria de saber, em média, quanto tempo leva entre o jovem e a sua família decidir que eles querem morar independente e efetivamente morar? Quer dizer, esse treinamento da moradia, quanto tempo leva? E que tipo de preparação é feita nesse meio tempo? Se tem, eu ouvi falar alguma coisa de fim de semana compartilhado, sei lá, o que é feito para ele chegar a essa moradia independente? E para a Fundação Síndrome de Down, eu queria saber em que ponto do projeto Moradia Independente vocês estão agora. Tá? Nós somos do Rio de Janeiro, a Sociedade de Síndrome de Down. Obrigada. Muito bem. Para dar uma ideia, nós trabalhamos caso a caso, sempre a partir da proposta e da solicitação. Não existem prazos iguais para todo mundo. Eu sempre digo que cada caso tem o seu próprio tempo. E, minimamente, os preparativos duram por volta de 6 meses a 1 ano, porque o ponto de partida nosso é quando a pessoa deseja iniciar um projeto de vida independente e uma família que ouve isso. E nossa primeira função é fazer a mediação, mediar o desejo com o seu entorno. Se existe um consenso, então começamos a planejar. E a primeira coisa que nós fazemos é avaliar quais são as condições favoráveis. Basicamente, elas dependem da situação de saúde, econômica, habilidades, capacidades, trabalho, ou seja, tem alguns indicadores que nos servem para dizer que a pessoa tem uma situação mais fácil ou mais difícil, tem então um obstáculo, então vamos primeiro planejar a solução do obstáculo, que pode ser uma questão econômica, material, ou melhorar a situação de emprego, ou então talvez precisa de 1 ano para melhorar esse aspecto. Nós não fazemos um aprendizado prévio para a emancipação. O que nós fazemos é uma avaliação, um planejamento que permita à pessoa e ao seu entorno tomar as decisões que tornem possível iniciar esse projeto. Algumas fundações, quando eu participo desses congressos, algumas entidades eu conheço que fazem os programas de formação de habilidade profissional. E eu acho que as pessoas com deficiência intelectual levam toda a infância e a juventude
fazer programas de formação de habilidade e eu não defendo, então, portanto, que se crie mais um programa específico de vida independente, porque é claro que as organizações já estão oferecendo esse tipo de aprendizado. E eu acho que a autonomia e a vida independente se aprendem em casa, com a família e com a sociedade. Eu sempre digo aos pais e mães que nos consultam que eles são os melhores professores de autonomia em casa e digo aos vizinhos, à sociedade, aos colegas de trabalho, aos amigos que são os melhores professores de inclusão social e de autonomia. Eu ouvi aqui o grupo do lazer que explicava que tipo de apoio que eles dão quando saem nos fins de semana e eu acho que é um exemplo muito bom de permitir que as pessoas organizem seu tempo livre, decidam e escolhem como elas querem gastá-lo, se relacionem com seus amigos, com os iguais, dentro de ambientes comuns de tudo e que se dê o mínimo de apoio necessário para que eles possam gerir da melhor forma possível. E, finalmente, esqueci de dizer que o nosso serviço, por sorte, o governo da nossa comunidade autônoma, da nossa região de 7 milhões de habitantes, reconheceu isso como uma prestação de serviços sociais. Ou seja, nós somos financiados e regulamentados pelo governo. A pessoa não paga nada por esse serviço de apoio. As pessoas só precisam pagar o seu aluguel, sua alimentação, suas necessidades pessoais, mas não o serviço de apoio. Então, esse planejamento e essa avaliação implicam também fazer uns trâmites que pode demorar um pouco dentro desse programa de governo. Então, isso leva um tempo, precisa de um prazo prévio para dar início à vida independente. Em relação ao programa de moradia independente da Fundação Síndrome de Down, eu vou tentar te responder, que não é a nossa... existiu um grupo de discussão da moradia independente, mas como o pessoal da Fundação Catalã trouxe, a moradia independente ela é uma escolha. Primeiramente, a gente tem que ter jovens que queiram morar sozinho. Em segundo lugar, eu acho que, para a gente poder falar de moradia independente, a gente tem que falar antes, um passinho atrás, né, do sair para morar sozinho. A gente tem que falar da autonomia dentro da própria casa dos pais, né? Então, a gente vai falar de moradia independente, mas primeiro a gente tem que pensar como é que esse jovem faz sua barba, como ele escova os seus dentes, como ele acorda, que autonomia é essa dentro da casa dos próprios pais. Então, a gente percebeu que era preciso trabalhar mais esses aspectos dentro dos outros programas já existentes dentro da Fundação. Então, assim, a moradia independente, ela continua essa discussão nos outros programas. Então, desde o lazer, onde a gente fala da administração financeira, quando a gente vai para um museu e aprende a como se locomover, a como chegar nos locais, nos grupos, nas saídas técnicas, a gente tem ainda falado dessa autogestão. Então, não é uma discussão que está parada, ela está acontecendo nos outros programas e os profissionais continuam estudando sobre o tema para que, novamente, seja implementado esse grupo para continuar discutindo a moradia independente, pensando a saída de casa mesmo. Ok? Boa tarde. Andy, você se recorda quem foi que comentou com você sobre a síndrome de Down e quando aconteceu? Você se recorda que idade você tinha? Não me lembro de quantos anos eu tinha. Eu não lembro de quantos anos eu tinha quando minha mãe me falou isso. Eu acho que talvez 17 anos, mas não tenho certeza, porque o que eu me lembro da pergunta típica da minha mãe, aliás, minha pergunta, como pode ser que eu seja o mais velho da minha sala de aula e como eu sou o mais velho da minha sala de aula, em vez de me perguntar me dizer que era porque eu era mais velho pela idade, ela me disse, porque você tem um problema de aprendizado. E esse problema de aprendizagem se chama síndrome de Down. Quando eu soube disso,
tirando o pranto, o choro, porque aí eu pude perceber que a partir daquele momento eu me dei conta que cedo ou tarde eu chegaria às minhas limitações, eu teria que manejar as minhas limitações. E eu quis compartilhar isso com meu irmão, o fato de que eu tinha síndrome de Down. E tanto meu irmão como eu nos pusemos a chorar, porque naquele momento, para nós, era uma novidade que eu tivesse uma síndrome de Down. E agora eu estou lembrando que naqueles momentos, na Fundação de Barcelona, foi feito um vídeo que se chama As Coisas Estão Mudando. E a base desse vídeo é a inclusão, a integração das pessoas com deficiências dentro de uma escola. E claro que a pergunta que você me faz, como eu me sentia, acho que já respondi com um pouco de tristeza, eu recebi, mas à medida que os anos foram passando, eu me propus uma coisa. Porque todo santo dia eu vou pensar que eu tenho uma deficiência, eu vou ignorá-la e vou mostrar para todo mundo que eu sou capaz de fazer muito mais como qualquer um de vocês. Andy, chegou mais uma pergunta e pergunta se a sua companheira tem síndrome de Down. Da mesma forma como eu estou aqui falando disso com todos vocês, e se eu quis vir representando a Fundação Catalã e também a minha companheira que tem também síndrome de Down. O programa que vocês apresentaram dentro da fundação, eu imagino que ele exige um financeiro. Como essa organização deste financeiro para viagens? Eles viajam de avião e esses passeios também, onde eles utilizam transportes, que tipo de transporte, como é essa administração desse financeiro? É por meio de vocês, da equipe? Quem financia? Eles que trabalham? É a família? Como é a parte financeira para o programa? É a família, é a pessoa, tanto a viagem, você perguntou, e o programa do lazer, né? Como nós, como uma instituição de apoio, né, com esse papel de eliminar barreiras para que as pessoas possam estar circulando, todas as pessoas estar circulando, nós temos esse papel, mas o valor financeiro é de cada um. Como acontece na nossa vida, né? Eu tenho amigas que vão viajar para alguns lugares que eu não posso ir, eu vou para alguns outros lugares, outras pessoas não podem ir. Então, assim, é feito um levantamento, reuniões para discutir como essa viagem de BH que foi aqui ilustrada. Não é assim, vamos para BH. Eles escolhem o programa, são feitas algumas reuniões, algumas pessoas que querem e podem, e geralmente são jovens que trabalham e que têm condição de pagar a sua viagem, assim como qualquer outra pessoa. Obrigada. Eu fiz uma separação rapidinha aqui, porque a gente falou de 3 coisas, né? A gente falou do programa do lazer, a gente falou das saídas técnicas, que aí são dos outros programas, e a gente falou da viagem. As saídas técnicas, o transporte é feito pela van da Fundação, que a gente tem uma van. E o RH é dentro do horário de trabalho, dentro do horário das nossas ações. Se tiver algum tipo de consumo, é a família que arca com esses custos. A viagem é a família, como a Simone colocou, o RH, a passagem do profissional, é por conta da fundação.
O lazer, o consumo é todo do jovem, a fundação entra apenas com RH. O lazer, a família é responsável pela ida e pela vinda e pela volta dos jovens para casa. Então, eles vão, ou... A ideia é que eles possam pegar táxi, que eles possam ir de ônibus a longo prazo, mas a família faz esse trâmite por enquanto. Não sei se ficou claro. Esse pagamento da conta no lazer, eles próprios administram o seu dinheiro. Então, um jovem adulto usuário desse programa, um dia ele pode gastar um pouco mais, ou gastar pouco menos, mas geralmente eles trabalham, essas pessoas estão no trabalho e pagam a sua conta. A minha pergunta é para o Andy. São duas perguntas, Andy. Eu gostaria de saber que tipo de suporte você tem na moradia apoiada e qual é o tipo de vínculo e qual atividade você tem na fundação. O tipo de apoio que nós recebemos é sempre um apoio incondicional, ou seja, quando digo incondicional, isso se refere que a um apoio que, por exemplo, quando você faz uma coisa e que você perdeu um pouco o ânimo, ou você não está se sentindo bem, ou você está com algum problema, seja qual for, tanto o suporte, o apoio, eles sempre vão ali batendo nas nossas costas e falando assim, não fique para trás, vamos lá, vamos caminhando. Então, eu acabo pensando que é mais fácil e consigo ir para frente. O apoio é necessário no sentido de que é como se eu dissesse, eu gostaria... Eu não sei, aqui estou em Campinas, viajando, então se eu quisesse ir para qualquer outro lugar, por exemplo, na América, eu proponho isso e a primeira coisa que eles vão me falar é, você tem dinheiro para pagar? Então, o suporte e o apoio está mais no sentido de animar, de estimular, de encorajar. E eu digo encorajar porque quando você decide dar o passo para a vida independente, os 2 primeiros dias, quando a casa quase cai em cima de você, porque você não sabe o que fazer, como administrar, como você vai manejar as tarefas de casa sem a figura dos pais, porque eu já falei isso antes. No começo, você tem as coisas todas de bandeja e depois você se independiza e você tem que fazer você mesmo. Então, nos primeiros dias, porque eram os primeiros dias, às vezes eu ligava para minha mãe e falava para ela, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo e não sei como fazer. A primeira resposta que ela me deu, por que você não se vira e liga para a fundação e fala com o seu apoiador? Não foi assim? Porque independente, a palavra independente é não depender da família. E o simples fato, se a palavra independente significa isso, não depender da família, quer dizer que eu preciso saber fazer as coisas. E o apoio e a ajuda são necessários para isso, para que a gente possa fazer as coisas, possa aprender a fazer as coisas, de forma que cada vez que eu faço alguma coisa e percebo as limitações que tenho e sabendo que tem coisas que eu vou levar mais tempo para fazer, eu posso dizer, se isso eu posso fazer, mas aquilo outro eu preciso de ajuda. E aí eu peço ajuda. E com relação aos serviços da função, a parte fora o programa da vida independente, que é pela razão pela qual que eu estou aqui, eu também utilizo o serviço de lazer nos fins de semana. Nós fazemos as nossas atividades. Alguns vão para bares, outros vão para aniversários. E
eu faço também alguns cursos e outras atividades na fundação. E claro que quando uma pessoa trabalha, também precisa de apoio também para questões laborais, e que isso é muito importante, e isso eu valorizo muito. Eu só queria, acho que agora a gente vai encerrar, mas eu queria agradecer por estar nessa mesa. Estou me sentindo muito honrada, aprendi muito hoje. Estar aqui com a Beatriz, com o Joseph, com o Andy, com a Isabel. E, Andy, quando você vai contando a sua história de quando você se emancipou, quando você saiu para morar sozinho, eu estou aqui relembrando a minha história. A diferença é que eu não tinha uma instituição me acompanhando, mas tinha uma universidade onde alguns professores acabam sendo meio pais e mães. Mas, assim, eu ligava para minha mãe quando eu tinha que matar uma barata. Então, só para deixar claro que a gente, hoje de manhã, a gente focalizou muito isso, né? Que a gente também tem as nossas limitações. Eu aprendi a fazer arroz quando eu passei na faculdade. Então, é isso, só para encerrar.